Tá entendendo, Olá, Luciano? como vão vocês? Eu sou a Cláudia Souza, sejam bem-vindos ao nosso canal. E eu estou fazendo um podcast muito importante hoje para falar um pouco sobre doenças raras e sobre No Brasil, estudos internacionais recentes apontam que de 3,5 a 5,9% das pessoas em todo o mundo poderiam ser afetadas por alguma doença rara em algum momento de sua vida, o que equivaleria a uma estimativa entre 263 a 446 milhões de pessoas por todo o planeta. As doenças raras correspondem a um conjunto diverso de condições médicas que afetam um número relativamente pequeno de pessoas em comparação com doenças mais comuns. O número exato de doenças raras não é conhecido. Estima-se que existam mais de 5.000 tipos diferentes, cujas causas podem estar associadas a fatores genéticos, ambientais, infecciosos, imunológicos, entre tantas outras causas. Compõem este grupo de doenças as anomalias congênitas, os erros inatos do metabolismo, os erros inatos da imunidade, as deficiências intelectuais, entre outras doenças, e a maioria possui algum tipo de componente genético. Algumas das doenças raras têm ocorrência restrita a grupos familiares ou indivíduos. A grande maioria das doenças raras afeta crianças, mas podem aparecer ao longo da infância ou na idade adulta, afetando diversos sistemas que compõem o organismo humano, podendo causar deficiências e alterações no desenvolvimento. Segundo um artigo da Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo, a síndrome de Leigh é uma doença neurodegenerativa severa e progressiva que afeta o sistema nervoso central, principalmente o tronco cerebral e o cerebelo. Ela foi descrita por Dennis Leigh em 1951 e faz parte do grupo das encefalopatias mitocondriais. Essa patologia rara resulta de alterações no metabolismo energético das células, causando um déficit na produção de adenosina trifosfato, ATP, celular. O sistema nervoso é o mais afetado, levando a sintomas como fraqueza muscular, atraso no desenvolvimento psicomotor, alterações oftalmológicas e problemas respiratórios. A taxa de incidência varia, mas, de forma geral, é de 1 para 4.000 nascidos vivos. A síndrome de Leigh pode se manifestar em bebês, crianças e até adultos jovens, com avanço e morte ocorrendo em cerca de 2 anos. E para iniciar essa sequência de vídeos que nós vamos fazer no nosso canal, eu trouxe um convidado muito especial, que é um especialista sobre doenças raras, principalmente síndrome de Leigh. O nome dele é Gilberto Cândido, ele é jornalista, escritor, e vai falar um pouquinho para a gente sobre essa síndrome rara, que acomete poucas pessoas no mundo todo, mas que é muito importante, principalmente para que seja diagnosticada a tempo pelos pais. É uma síndrome que engana um pouco os pais, os médicos, os profissionais de saúde. Tudo bem com você, Gilberto? Seja bem-vindo. Oi, Cláudia, tudo bem? Audiência, prazer estar aqui com vocês e falar sobre esse assunto aí tão importante, que né, merece muita relevância aí no cenário da discussão pública, tá? Eu já tenho alguns anos que eu tento, né, levar essa informação a muitas pessoas. A minha filha, eu posto isso em todos os meus canais, ela tem essa síndrome e a gente descobriu, passando por esses processos, né, de confusão dos médicos, de achar que é uma coisa, na verdade é outra, e a partir de enfrentar essas dificuldades e ver o quanto foi difícil até chegar ao diagnóstico e depois do diagnóstico, enfrentar os desafios que a síndrome oferece para a gente, eu comecei a tentar levar essa informação para mais pessoas, porque o fato de ser uma síndrome rara atrapalha justamente por falta de informação. Então, quem tem informação tem que passar para frente, tem que orientar as pessoas, levar isso ao máximo de detalhes para todas as pessoas e para os canais que mais têm visibilidade, para que a gente mantenha sempre aceso esse assunto, né, essa discussão, e, lógico, fomente as pesquisas, né, desperte o interesse dos médicos, dos pesquisadores, para que a gente consiga um dia chegar na cura e, enquanto não chega, conseguir aí melhores meios, recursos para as famílias e o aumento da qualidade de vida, né, de quem tem essa síndrome,
que é bem afetado ao longo da vida. Então, Certo. Como foi que você descobriu que a sua filha tinha síndrome de Lee? bem, quando ela nasceu, ela aparentemente era normal. Ela teve um desenvolvimento aparentemente com progresso igual das outras crianças. Quando foi por volta dos 10, 11 meses, eu comecei a notar coisas diferentes, como, por exemplo, ela brincava mais com uma mãozinha do que com a outra. Ela não sentava com o bumbum no berço, no chão, ela sentava sempre ajoelhadinha assim, com o bumbum em cima dos pezinhos, e sempre se apoiando com uma das mãos, e aquilo me chamou muito a atenção. Algumas características, por exemplo, ao se levantar, ela chegou a ficar de pé no berço, mas ela não ficava de pé e caminhava. Ela sempre estava apoiada em um dos braços, sempre com uma das mãos, e aquilo me despertou assim uma coisa muito estranha, né? Me chamou a atenção. Numa consulta com um clínico, uma vez ela estava um pouco gripadinha, eu fui junto, e eu fui relatando essas minhas observações. O médico não me deu muita bola, ele foi um pouco indiferente, mas eu insisti, a gente acabou levando ela até um ortopedista. Eu achei que pudesse ser alguma coisa nas perninhas, no equilíbrio, e o ortopedista descartou isso, e já encaminhou a gente para a neurologista. Isso era por volta de 10 para 11 meses, não tinha um aninho ainda. E a neurologista, ela já diagnosticou precocemente como paralisia cerebral. Então, o exame clínico visual, tátil, né? Só pega na mão, puxa e tudo. Ela já bateu o martelo ali, sem exames de imagem, sem uma anamnese mais aprofundada. E a gente ficou acreditando que era aquilo. Paralisia cerebral, para mim, era uma coisa estranha, eu também não sabia de nada, tive que estudar, tive que pesquisar a respeito, para saber do que se tratava, o que ela tinha. E foram 4 anos, 3 para 4 anos, fazendo o tratamento na ACD, que é uma instituição muito bem reconhecida, é referência, porém, com o diagnóstico errado. Então, o tratamento aplicado foi um tratamento para uma coisa, e anos depois a gente foi descobrir que ela tinha outra. Né? Mas esse processo é um processo que teve várias ocorrências, a gente teve muita coisa vivenciada ali nesse meio tempo, mas foi um processo que ocupou da nossa vida aí por volta de 4 a 6 anos, entre o primeiro diagnóstico errado e o diagnóstico correto, que só para investigar o diagnóstico correto até chegar à síndrome de Leigh, passou-se por suspeitas de mais 2 outras síndromes raras, e no final das contas, depois, por volta dos 6 anos de idade, é que a gente teve a confirmação desse diagnóstico. Então, realmente é um diagnóstico feito precocemente, né, de maneira muito rudimentar, muito abrupta, pode causar prejuízos grandes no tratamento, né, no decurso da vida do paciente. Então, é muito importante a gente levar essa consciência para os médicos, para os profissionais de saúde, que realmente tem que ter um olhar mais cauteloso, mais cuidadoso, ser um pouco menos autoconfiante e, às vezes, um pouco mais científico, questionativo. Né? A ciência questiona, ela nunca confia no óbvio. E isso é muito importante a gente resgatar nos médicos atuais. Você considera que seja uma falha dentro da equipe médica nessa abordagem com relação aos pais que têm essas crianças, que você acha que impede que eles possam ter maior conhecimento sobre o diagnóstico? Bem, eu diria que são 3 fatores preponderantes. O primeiro fator preponderante é a questão da formação médica. A formação médica, apesar de nós termos hoje algo em torno aí de catalogadas 8.000 doenças raras, existe ainda uma lacuna entre levar o conhecimento para a grade curricular dos médicos
e toda uma verificação de fiscalização das instituições de ensino por parte dos órgãos fiscalizadores acerca da necessidade desse material, desse conhecimento na grade de formação dos médicos, seria o fator primeiro. O segundo fator seria as formas de atendimento, as instituições, por exemplo, que têm o atendimento por convênio médico, elas têm um caráter muito de produtividade. O médico ele trabalha pressionado e essa pressão é muito ruim, porque às vezes tira o foco do médico no paciente e acaba dividindo esse foco aí com os interesses comerciais da empresa. Então, os médicos acabam sendo vitimizados por essa questão mais comercial das instituições de saúde privadas, às vezes até hospitais, clínicas têm essa postura, né? E o terceiro, eu diria que é um pouco a degradação da consciência médica. O médico ele vai trabalhando muito no automático, naquela coisa do dia a dia, os males das pessoas vão se tornando coisas corriqueiras. É o defeito de uma peça de carro. Só que o carro é um bem inanimado, né? Ele não tem sentimento, ele não tem dor, ele não tem um histórico. O histórico dele é da fábrica para dentro. Então, isso são 3 fatores preponderantes que fazem com que a qualidade e a atenção no atendimento decaia drasticamente. Às vezes, por culpa da origem do conhecimento médico, às vezes por culpa da dinâmica de atendimento ao qual ele é submetido, e às vezes por conta mesmo da pessoa, do médico como ser humano, como profissional, em relação à sua atuação aí diante dos males que ele atende. Existe uma questão assim um pouco cultural, um pouco moral, um pouco ética, que também pode ser trabalhada e pode ser muito melhorada para trazer esse cuidado, né, na apuração de doenças. Mas a gente não pode culpar só o médico, tem uma série de fatores, né, que agregam, às vezes até falta de atenção dos pais ao relatar problemas. Então, os pais não prestam mais tanta atenção nos filhos, e às vezes eles chegam lá e querem que o médico adivinhe o que acontece com a criança, e o médico, por falta de informação, acaba deduzindo coisas. Então, a observância dos pais em relação ao comportamento dos filhos é fundamental. Se eu não tivesse observado esses detalhes todos, talvez eu tivesse descoberto isso muito depois, mas o fato de você estar ali atuando, brincando junto, olhando o jeito, observando outras crianças, né? Eu, por sorte, já tinha uma outra filha mais velha, acompanhei o crescimento, então eu vi a diferença entre uma criança e outra. Agora, por exemplo, quando o pai é pai e mãe de primeira viagem, tem que ter um olhar mais cauteloso, perguntar para as pessoas, participar mesmo do crescimento da criança, porque se ela tem uma coisa de diferente e isso tem que ser relatado para o médico e não é, o médico fica vendido com base nas informações que ele tem. Isso pode sim causar erros de diagnóstico, falhas no atendimento e gerar todo um transtorno desnecessário para a família e para o próprio paciente. E o que você considera, assim, uma das características principais para que os pais possam identificar ou suspeitar que o filho possa estar sendo acometido por essa doença e procurar o médico e até aconselhar o médico a solicitar outros exames? Olha, eu penso, diante da experiência que a gente foi adquirindo, estudando e vivenciando, que é muito delicada uma receita, uma dica pela heterogeneidade, né, dos sintomas da doença. É uma doença que não tem sintomatologia clássica. Alguns casos têm um grupo de sintomas, outros casos têm outro grupo de sintomas, e às vezes os sintomas-chave combinados é que culminam no diagnóstico, né, na adoção daquele diagnóstico, daquele CID. Mas existem os sintomas-chave que, em todos os casos, vai ser preponderante, ou pelo menos presente, com uma maior frequência. Geralmente, a síndrome de Leigh, por ter uma atuação no sistema nervoso central, e começa já numa idade tenra, geralmente, mas também tem os casos tardios, né?
Mas boa parte dos casos que a gente vê são os casos já em idade antes de 1 aninho, antes dos 12 meses, ela já começa a apresentar algumas coisas. Mas o choro noturno com maior frequência é um objeto assim de alarme, você tem que estar atento a isso. E toda criança está sujeita a ter cólica, toda criança está sujeita a ter um desconforto, mas quando isso persiste por muitos meses, muitas semanas com muita frequência, é muito bom investigar. O uso preponderante de uma dos membros da mão, né, o pezinho movimenta mais com um lado do que com o outro, pode ser um indício também para se investigar. Então é muito bom atuar com a criança ali em brincadeiras, onde você explora as duas mãos da criança. Quando ela for iniciar os primeiros passinhos, prestar atenção se ela não fraqueja, se ela não tem falhas no passo, se ela tem muita dificuldade de se equilibrar, né? Porque os bebês, embora quando comecem, eles têm ali um certo desequilíbrio, mas à medida que eles vão ficando de pé, à medida que eles vão ficando de pé no berço, segurando aí nas gradinhas do berço, eles vão começando a dominar o equilíbrio. E no caso da minha filha, por exemplo, ela, mesmo de pé, ela tinha dificuldades de se equilibrar, ela não ficava de pé sem segurar em nada. Ficava com 1 segundo, 2 no máximo, mas ela tinha muito medo porque ela não sentia a confiança do equilíbrio. Então ela sentava, ia até a grade, com uma das mãos ela se levantava novamente e ela continuava caminhando sempre segurando. Então, nos primeiros passinhos isso é normal, mas se isso persistir ao longo dos meses, é bom investigar. Não é um comportamento tão comum. Pode não ser síndrome de Lee, mas é um fator alarmante. É muito comum você ver as crianças que têm a síndrome de Lee já com dificuldades ao caminhar por conta dos danos que ele causa ali à força, né, ao tônus muscular. Outro fator que é bem alarmante é a questão de exames que podem ser feitos aí na área de mapeamento genético. Então, se você tiver condições de fazer um exoma da criança, você já vai ter ali se os grupos celulares que têm, os grupos genéticos, perdão, que têm mais propensão a ter mutações, vão ter essas mutações. Quando há essas mutações, e você pode detectar isso logo nos primeiros meses de vida, o médico pode já ir definindo uma linha diagnóstica. Muitos grupos de genes têm mutações, mas não são os grupos de genes que desencadeiam a síndrome de Lee. Entretanto, o exoma ele tem como filtrar isso daí e mostrar para você se os grupos que têm algum tipo de mutação, principalmente os grupos do DNA mitocondrial, eles vão ser uma chave principal para que os médicos definam se há o risco ou não da criança desenvolver a síndrome de Lee. Então, exames genéticos, observação do comportamento da criança, o choro, são indícios assim muito fortes de que aquela criança merece uma atenção especial, merece um procedimento, né, que vá gerar um diagnóstico aí de alguma coisa na área de síndromes raras ou doenças genéticas. Quantos anos tem a sua filha atualmente? Eu já tenho 23 anos. 23 anos. E qual que é a média de vida, estimativa de vida para uma pessoa com síndrome de Lee? Bem, isso foi uma das primeiras perguntas que eu fiz para um médico. Assim que ele fechou o diagnóstico, e a resposta dele, é o Dr. Fernando Koch, é uma das personalidades aqui em São Paulo, na investigação e diagnóstico de síndromes raras, né, um dos diretores da ala de neurogenética lá do Hospital das Clínicas, e o que ele me falou, olha, eu não posso te afirmar uma expectativa específica. Então, para os pais que estão preocupados, é uma síndrome muito, muito variável. Eu conheço pessoas, tem pessoas conhecidas minhas, que a gente conheceu, inclusive durante os tratamentos no consultório lá, que hoje tem mais de 40 anos de idade e tem síndrome de Lee.
Tem uma jovem que é um pouco mais velha que a minha filha, que tem síndrome de Lee, anda, fala, é formada em psicologia, inclusive, claro, que com muitas dificuldades, mas ela tem um comprometimento muito maior que a minha filha. E a gente soube também de crianças que já foram embora com menos de 10 anos de idade, né, às vezes com menos de 5. Por quê? Em alguns casos, as mutações genéticas afetam áreas do cérebro que geram convulsões. E às vezes as convulsões são aleatórias, às vezes as convulsões são recorrentes, com muita frequência, às vezes são recorrentes com baixa frequência, e às vezes elas são, num dado momento, com uma baixa frequência, e depois de uma certa idade, essa frequência vai aumentando gradativamente. E a criança tem que ser submetida aí a anticonvulsivos. E em alguns casos, as convulsões causam sequelas, sequelas severas, né? Além de outras comorbidades que podem acontecer, por exemplo, o caso da minha filha é ela, justamente por causa do enfraquecimento, da diminuição do tônus muscular, a musculatura fica mais frágil. Então, tudo para ela é mais difícil, ela não tem força. Então, manusear objetos com a mão é difícil, porque os músculos não têm a mesma força que a gente tem. E a gente tem que lembrar que o diafragma, que é o músculozinho que puxa, né, o ar para dentro dos pulmões, é um músculo. Com o tempo ele vai perdendo essa capacidade. O coração é um músculo, né? No caso da minha filha, por exemplo, a falta de tonicidade nos músculos abdominais e da coluna lombar, lá da área lombar da coluna, acabaram desencadeando uma escoliose na adolescência. E a escoliose também, quando se agrava, gera outras comorbidades, como, por exemplo, vai pressionando o tórax, vai causando dificuldades respiratórias, vai causando a dificuldade da expansão cardíaca. Então, são várias comorbidades que a pessoa pode ir desenvolvendo ao longo da vida, que são causadas justamente pelos males da doença, né? Acidoses constantes. Então, por exemplo, quem tem síndrome de Lee tende a ter um alto grau de lactato no sangue, por conta do resultado da respiração celular ser afetada, né, pelas dificuldades, pelas diferenças de funcionamento aí dos genes das mitocôndrias. Esse lactato vai se acumulando e vai lesionando neurotransmissores, vai lesionando a substância branca do cérebro. Isso vai causando lesões em áreas do cérebro que afetam membros, que afetam coordenação motora, que afetam a cognição. Então, todos esses problemas que vão sendo desencadeados podem afetar de uma forma ou de outra a expectativa de vida da pessoa. Ela pode ir muito bem durante um determinado período da vida e depois ela ter uma deterioração da saúde drástica, ela pode ter uma deterioração lenta e gradual da saúde, viver mais tempo, ela pode, nos primeiros anos de vida, já ter convulsões, ter sequelas que podem causar aí dificuldades respiratórias, pneumonia de recorrência, uma série de comorbidades que podem acontecer, mas não necessariamente vão acontecer com todos os indivíduos. Então, essa heterogeneidade é o que atrapalha muito os médicos. As alterações de combinação genética lá do DNA mitocondrial, elas fazem com que as mitocôndrias de cada um trabalhem de um jeito diferente e com maior prejuízo, menor prejuízo da respiração celular, e isso causa efeitos diferentes em cada indivíduo. Então, é muito, muito difícil precisar uma expectativa de vida por conta disso. Pessoas que estão muito bem de saúde podem ter uma determinada comorbidade que progride rápido, e não é a síndrome que causou ali aquela deterioração, é a comorbidade. Esses problemas assim podem acontecer nesse tipo de doença, né, que não tem sintomatologia clássica. Então, é tratar e estar sempre atento aos sinais que a pessoa tem, qualquer movimento diferente, qualquer tosse, qualquer febre, qualquer dificuldade em executar uma determinada tarefa, durante o sono, movimentos durante o sono, tudo tem que ser observado,
porque pode ser um indício de uma comorbidade ocasionada pelos efeitos da síndrome de Lee. A expectativa de vida realmente é muito difícil, os médicos evitam dar. Tem casos que a gente já vê artigos que falam que pode ter de 5 a 10 anos, mas é muito, muito relativo. Eu conheço pessoalmente uma moça que tem mais de 40 anos, é casada, já foi casada, anda, fala, com muita dificuldade, tem dificuldade de falar, tem dificuldade de andar, mas está lá, está atuando, está viva, né, tem capacidades. E tem crianças que vivem num estado já complicado, com traqueostomia, usa sonda, já não consegue se movimentar, enfim, cada caso é um caso, não dá para afirmar a expectativa de vida. Então, quer dizer, é uma missão única de cada um ter uma pessoa dessa na família, porque você vai ter que observar o que o seu ente querido ali, o que a pessoa da sua família tem, e ir prestando atenção, de preferência anotando, porque qualquer informação pequena pode ser um grande indício para o médico seguir uma linha de investigação e evitar um problema maior. E você está preparando uma palestra para falar a respeito disso e também um livro, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque nosso tempo já está quase se esgotando, nós temos aqui 5 minutos para encerrar a nossa entrevista. Eu sei que você está corrido, tem aí palestra para fazer ainda hoje, está dando atenção aqui para a gente, eu quero agradecer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, então, nesses 3 últimos minutos, do seu livro e da sua palestra que você está colocando à disposição dos profissionais de saúde. Perfeito, perfeito. Bom, a partir dessa vivência toda, saiu aí, eu participo também de alguns grupos de pais, todos pais de síndrome de Lee só, mas a gente é solidário também a outras síndromes. Tem as síndromes like Lee, que são síndromes com similaridades à síndrome de Lee, mas causados por outros grupos de genes e com outros tipos de sintomatologia, além dos que já se tem de Lee. Então, esse leque está começando a se abrir, e essa informação ela precisa correr para os pais têm que ter acesso a essa informação, os profissionais de saúde no atendimento primário, lá, enfermeiros, os técnicos de enfermagem, os médicos clínicos, eles têm que ter essas informações na mente, porque o grupo de sintomas é muito variável. Às vezes a pessoa ela vai no médico tratar uma comorbidade e esquece de falar que o filho tem, e o médico também esquece de perguntar. Então tem que haver um protocolo, a gente tem que cobrar para que seja formalizado um protocolo que vislumbre, contemple também a percepção dessas síndromes raras. Tem pais que são muito ignorantes, avós, pessoas que não têm alfabetização, que não têm leitura, elas têm extrema dificuldade de entender todo esse grau de informação e às vezes até de explicar para o médico. É muito importante o médico, aí, como agente de saúde, que estudou, que se preparou, falar com esses pais e numa anamnese, entrevistar e puxar essa informação deles, para evitar equívocos e também saber, há medicações que são tóxicas para as mitocôndrias, que podem afetar até aí mais ainda do que o paciente já está sendo afetado, e levar essa informação é crucial, fundamental. Daí partiu-se da ideia que eu fazendo um livro que chegasse até as pessoas de maneira mais fácil, um livro online, eu estaria contribuindo com a minha vivência e com a vivência dos outros pais com quem eu troco ideias, com quem eu compartilho informações, e levar isso também para os outros pais e profissionais de saúde. Então a gente fez 2 livros, os livros estão aí na plataforma Hotmart, à disposição das pessoas, depois a gente pode divulgar o link aí, né, na descrição do vídeo. E também a palestra visa levar para os profissionais de saúde e grupos de pais também de outras síndromes raras, a ideia de que a gente tem que unir forças, a gente tem que fazer uma corrente que faça com que os pais, as famílias e o meio de saúde tenha uma comunicação sincronizada, tenha acesso irrestrito a essas informações, que os médicos tenham capacidade de analisar melhor os casos, que os pais tenham maior clareza em saber levar as informações para os médicos e que a gente consiga, todos juntos, promover políticas públicas para dar amparo às famílias mais carentes que não têm condições
de ter sequer um diagnóstico disso com facilidade, para levar ainda para as famílias mais abastadas um acalento, um caminho que elas possam seguir aí, se valendo dos seus recursos, para acelerar o processo diagnóstico, para promover uma qualidade de vida mais superior, mais adequada às condições específicas dos seus filhos, e levar também o conhecimento de outras síndromes raras, que demandam das mesmas dores, demandam das mesmas dificuldades no nosso país, até no exterior também, né? No meio médico e também no meio público. Então, a palestra, ela visa conversar com médicos, famílias, e fazer com que esses dois se abracem, se apoiem e juntos a gente proteja as pessoas que a gente ama, que são os portadores da síndrome e que a gente está aqui justamente para fazer esse papel de guardião, de protetor, de defensor, né, de pai, de mãe, de avô, de avó, de cuidador, de enfermeiro, fisioterapeuta. Todas essas figuras aí precisam ter acesso a essas informações e também participar um pouquinho desse mundo, tá? Então, a palestra já está sendo apresentada em algumas instituições. Depois a gente pode divulgar também a agenda, né, para as pessoas que tiverem interesse em contratar, em chamar a gente para fazer a palestra. E é de extrema importância manter esse assunto aceso aí na discussão pública. Perfeito. Gilberto, eu quero agradecer a sua participação. Quero prometer para você que nós vamos voltar novamente a conversar, tentar trazer também pessoas convidadas, outros profissionais da área que possam elucidar melhor, para que a gente possa levar essa informação para a maior quantidade de pessoas possíveis, né? Então, eu gostaria de que você passasse aqui para a gente o seu contato, para que a gente possa estar deixando aqui na descrição do nosso vídeo, para quem quiser, para quem tiver interesse de contratar a sua palestra ou adquirir seus livros. Nós vamos deixar seus contatos aqui também na descrição do nosso vídeo, tá bom? Perfeito. O acesso melhor para entrar em contato comigo é através do blog, né, o Luzes de Lei, é www.luzesdelei.com.br. Lá vocês vão cair no blog, e no blog tem todas as informações, e-mail, telefone, tem uma forma de vocês colocarem também algum comentário. Então, o portal é o canal mais eficaz para entrar em contato comigo, para falar sobre outros assuntos, tem o telefone também, e será um prazer atender a quem quiser saber sobre a síndrome de Lee. Perfeito. Eu quero agradecer, quero me despedir de vocês aqui. Eu sei que você está com o voo marcado para daqui a pouco, então eu prometi que eu ia ser breve, vou encerrar e a gente volta a conversar mais para frente. Pode ser? Perfeitamente. Vai ser um prazer enorme aí estar com todos. Agradeço aí a audiência de vocês e vamos junto aí fazer com que essa criançada, esse pessoal que tem as síndromes raras, deixem de ser raros. Verdade. Olha, muita felicidade para você, para sua filha, para toda a sua família, viu? Que Deus abençoe vocês e até a próxima. Até mais, será um prazer. Tudo de bom. Um grande abraço para você, um grande abraço para vocês aí e a gente volta aí a qualquer momento, tá? Beijão, até mais. Tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.